Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse espaço virtual. Eu tenho uma enorme honra de estar no 5º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação do GEDUCA, esse grupo tão interessante de colegas meus. E o assunto não podia ser mais interessante: direitos humanos e economia. Os impactos das desigualdades educacionais têm rigorosamente tudo a ver com direitos humanos e economia. E eu vou mediar um debate com duas pessoas muito interessantes, mas antes eu queria dizer para vocês que nós temos os intérpretes de Libras, é Diana Mendonça e Rubens Gomes, eles vão se alternar. Mas eu vou chamar agora as duas pessoas que vão estar comigo, Jurema Werneck e Armínio Fraga. Boa tarde a vocês dois. Eu queria dizer para quem está nos acompanhando que eu conheci Jurema Werneck na luta pelas cotas raciais na educação. Ela estava no Crioula e depois disso ela fez uma trajetória muito impressionante, muito bem sucedida na área de defesa de direitos humanos. Hoje é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Armínio Fraga eu conheci na luta contra a hiperinflação. Ele teve também uma carreira impressionante, chegou diretor do Banco Central com 33 anos, foi presidente do Banco Central também, muito jovem, numa época muito dramática, e depois disso sempre foi professor aqui no exterior e foi o fundador da Gávea Investimentos. Então, estou com duas pessoas, uma pessoa da economia, outra de direitos humanos, exatamente esses dois polos que eu acho que precisam se encontrar muito mais vezes. E, Jurema, o Brasil sempre foi muito desigual, sempre foi o grande problema. Todo tipo de desigualdade, e a desigualdade na educação mais ainda. A questão é que a pandemia aprofundou muito isso. Então, eu queria que você me desse alguns highlights sobre esses dados que você acompanha tão bem e tem apresentado ao país, sobre o aumento do nosso abismo na área da educação. Olha, olha, Miriam, primeiro dizer que de fato é uma alegria, uma honra estar aqui com você, com o Armínio Fraga, e gostei muito de ouvir você dizer que a gente se encontrou na luta, né? Assim, parece um samba da mangueira, na luta que a gente se encontra, mas eu acho realmente que é o melhor lugar para a gente se encontrar. E também da satisfação de estar aqui no Geduca. Bom, como você disse, desigualdade é o sobrenome, né? Ou talvez o apelido do Brasil. Não é? Ele é fundado na expropriação, no tratamento desigual, de colocar um funil na frente da gente e alguns poucos podem se inserir plenamente nessa sociedade. A pandemia aprofundou, como você diz, porque vastas populações foram deixadas para trás. Indígenas, quilombolas, né? Populações rurais, gente que mora em favela e periferia, gente que vive na rua, gente que está no sistema socioeducativo, são jovens, adolescentes, ou aqueles mais velhos que estão no sistema carcerário, os idosos, as crianças, ou seja, a maioria da população foi deixada para trás, ou seja, o Estado brasileiro falhou em diferentes medidas. Né? A gente está olhando para a educação e a gente sabe, eu acho que todo mundo que se reúne aqui nesse congresso sabe, que as crianças, adolescentes, a comunidade escolar o investimento em educação foi deixado para trás. Não é? Se criou dicotomias falsas, se criou privilegiamentos falsos e se permitiu que a gente andasse mais para trás ainda de uma conquista que durou um século. Né? Durante um século, Miriam, a população negra, por exemplo, a população pobre, lutou por um sistema de educação mais inclusivo, onde todo mundo pudesse participar. Foi no início desse século, que a gente conseguiu cotas nas universidades, mas sabemos que falta muita coisa para trás. Né? Além das cotas, a gente precisa das universidades e as condições de ficar nas universidades. Mas a gente viu o retrocesso em relação à possibilidade daqueles que conseguiram estudar se manterem estudando, o veto do presidente em janeiro desse ano à internet para as pessoas, internet para os estudantes, por exemplo, o desinvestimento em vacina, o desinvestimento em alimentação, o desinvestimento nas condições, das condições mínimas de vida para as pessoas poderem viver onde vivem e ao mesmo tempo se proteger da doença e ao mesmo tempo se proteger sua família, sua comunidade, ou seja, eu não tenho boas notícias. Nós da Anistia Internacional não temos boas notícias para dar, senão essa da luta, não é? Porque fora a luta, o resto todo é tragédia, desassistência e descaso. O Brasil ficou para trás na educação, o Brasil vai ficar muitos anos para trás num retrocesso que, né, de séculos. É um retrocesso, né? A gente levou
A gente andou para trás numa posição que a gente andou séculos para conquistar, ou seja, isso é bastante difícil e essa é a má notícia de hoje. Né? Tá certo. Armínio, vamos a uma notícia da economia, né? Que é o seguinte: a gente está com déficit primário há vários anos. E a gente vai sair dessa pandemia precisando investir muito mais, gastar muito mais em áreas estratégicas como a educação. Como é que nós vamos fazer na economia para manter essa busca do equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, dar a prioridade que a educação precisa? E, nesse momento, é para correr atrás do prejuízo. Como disse a Jurema, ficou gente demais para trás. Exatamente por falta de conexão, por falta de ter um equipamento na mão, pela incapacidade da escola pública, pelo erro do governo de não liderar esse processo, de incluir todos, né? Então, a classe média conseguiu estudar nos seus equipamentos e os pobres não conseguiram estudar direito. Então, vai precisar de mais educação, né? Mais dinheiro na educação. Como fazer esse equilíbrio das duas pontas? Olha, bom, primeiro também me junto a vocês em estar contente de estar aqui no quinto evento do Geduca, estar aqui com vocês duas, que são guerreiras, e, e vou procurar os espaços, eu acho que nós temos em comum no mundo, vamos dizer, amplo dos direitos humanos, das desigualdades no plural, não preciso dizer isso para vocês, e também nas coisas mais básicas da economia. Estamos vivendo hoje uma tragédia que, em parte, nos pegou ao mundo inteiro, infelizmente, pouco preparados, mas no nosso caso, nos pegou muito fragilizados, que é essa da tragédia da pandemia, e ela foi amplificada por uma resposta pública que veio atrasada, que veio de maneira pouco científica ou nada científica, e o custo está aí. Do ponto de vista da educação, não é exagero dizer que o que vem acontecendo com a pandemia é uma tragédia, assim, de primeira ordem de grandeza. Estava lendo hoje mais cedo um excelente artigo no Valor, três coautores muito qualificados, a Ana Inoue, Angela Daneman e o Ricardo Henriques, que militam nessa área há muito tempo, um pouco mapeando esse território e tentando, até, eu acho que me impressionou no artigo foi, ao mesmo tempo, pintar o quadro real, que não dá para tapar o sol com a peneira, nem ninguém quer, mas do outro lado também propor, ter lá, enfim, um roteiro para minimizar a tragédia. Mas a nossa tragédia no mundo da educação vem lá de trás, sabe? Aí eu estou com a Jurema 100%. Isso é uma coisa de séculos. E nunca foi, né? Na verdade, até razoavelmente pouco tempo, não foi prioridade. Eu diria assim, até uns 30 anos atrás, tinham 20, 25% das crianças no Brasil fora da escola, para não falar nos que estão atrasados, nos que recebem uma educação de baixa qualidade, e que acaba fazendo do que seria o melhor investimento possível. Aqui uma ligação com a primeira ligação com a economia. Educação é investimento, não é investimento. Como é saúde também, né? Nós estamos vendo aí também as pessoas que mais sofreram com a pandemia foram as que tiveram menos condições de se proteger, de se isolar, e, e o resultado está aí, não preciso ficar me repetindo. Mas esse é um assunto que vem lá de trás para nós. Houve, de novo, alguma priorização nos últimos, sei lá, 30, sei lá, desde a partir de Fernando Henrique, Lula depois. Mas o fato é que nós temos um longo caminho pela frente. O que me deixa mais esperançoso nessa área é que, assim, eu, eu acredito com muita convicção
que os objetivos de redução das desigualdades, isso, no caso da desigualdade delas todas, mas de renda em particular, e crescimento, eles andam juntos no Brasil. Não existe um conflito entre um e outro. Isso aqui não é, os economistas chamariam isso de um jogo de soma zero, não é de jeito nenhum. Eu vejo também, quem sabe, finalmente cair a ficha. Agora, o que é preciso fazer, só para ir tentar responder a sua pergunta, ou pelo menos devolver a bola? O que nós vamos ter que fazer é priorizar. E priorizar significa fazer algo que dificilmente faz parte daquilo que a maioria dos políticos gosta de fazer. Quer dizer, a maioria acredita mais em somar do que em reorganizar. Tudo é possível e, na prática, nada acaba sendo possível com essa cabeça. O Brasil teve um descaso histórico com a educação, teve um descaso, eu diria, também histórico com a saúde, e isso vai ter que ser encarado de frente. Nós temos alguns espaços naturais para correr atrás disso. Um deles está na própria natureza do Estado. O Brasil tem um Estado relativamente grande para um país de renda média, mas sobra pouco. Até eu diria que provavelmente sobra mais na saúde, perdão, falta mais na saúde, até eu diria, do que na educação. Não estou fazendo isso para diminuir as necessidades da educação, não, mas só para jogar um farol ali para o lado de lá também. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Nós temos um sistema tributário que é regressivo, isso é inaceitável, isso precisa ser corrigido. Existem espaços na máquina pública também para fazer economias, existem espaços ainda no sistema de previdência. Isso tudo é muito antipático, mas é preciso olhar o lado positivo das coisas. O lado positivo é que seria possível o Brasil investir em educação, em saúde, em assistência social. Nós já esticamos demais os limites do que dá para fazer na área fiscal. O Brasil não pode continuar com um déficit primário para sempre, nós estamos fragilizados. Nós sabemos a desgraça social que é ter uma crise econômica a cada 5, 10 anos. O país não vai para frente, isso cria muita incerteza. Então, assim, é esse o conjunto, esse é o espaço onde nós vamos ter que trabalhar. Eu penso que, se for possível priorizar, vai dar para melhorar muito o que existe hoje em termos de educação e de mobilidade social, portanto, muito do que existe de saúde pública e também né, de bem-estar social e mobilidade, e para reforçar os programas sociais que, apesar do Estado brasileiro ter um gasto primário aí de 34% do PIB, essa área também poderia receber um reforço. Então, prioridade, educação, saúde, assistência social, e para isso nós vamos ter que encarar outras brigas, lutas, como vocês estão dizendo. Não vai dar para fazer isso se as pessoas não entenderem do que se trata, tá? Não tem uma maquininha de criar riqueza. Ela vai ter que ser criada com o trabalho, com o esforço, com a educação, mas, sobretudo, no nosso caso, com um direcionamento adequado dos recursos públicos. Pois é, Jurema, que está dizendo que, né, o Estado ele tem que tirar de algum lugar para dar prioridade à educação, né? E eu sei do que ele está falando, a gente conversa muito, e economia é o meu trabalho do dia a dia. E o Brasil tem benefícios fiscais dados a empresas, ou dinheiro que é transferências de renda para os mais ricos, né? Então, ou seja, tem uma forma de você não expandir o gasto indefinidamente, mas ao mesmo tempo aumentar e dirigir mais para o que é mais urgente, saúde e educação. Agora, quando você que é uma pessoa que está sempre na área de direitos humanos, se você tivesse que pegar uma pauta para dizer, olha, dentro da educação o mais urgente é esse, ou os mais urgentes são esses, fazer uma lista do que é mais urgente na educação nesse momento, após esse terremoto que foi a pandemia,
Porque a gente olha para a educação, o que você vê? Você vê a criança na área da alfabetização, atrasou-se. O jovem do ensino médio, ele se desconectou da escola, né? Então, tem vários tipos de desafios. E aí você, se fosse fazer um programa, não longo, evidentemente, mas você atacaria de que forma? Olha, bom, eu gosto de ouvir vocês dois porque eu não entendo nada de economia, então meus planos nunca têm esse pressuposto. Meu plano tem pressuposto o direito, né? Então eu acho que na educação a prioridade é trazer todo mundo de volta, não é? Trazer todo mundo de volta reconhecendo que são diferentes realidades. Nós perdemos muita gente, nós perdemos na infância, nós perdemos na adolescência, nós perdemos na juventude. E nesse momento todo mundo tem direito de voltar para a escola, para a educação, não é? E receber o que melhor existe. Não é? E nós temos. Então, eu acho que a matemática seria ver se esse pressuposto, não é, da priorização é importante, saber que esse contingente, que não é pequeno, é a prioridade. Eu não é possível. Porque se eu escolher só a infância, eu deixo a juventude perdida. Se eu escolher só a adolescência, eu deixo a infância. A prioridade é trazer todo mundo para a escola e oferecer o que há de melhor. E para oferecer o que há de melhor, tem que trazer essa juventude, assim, essa adolescência, essa infância de volta e os profissionais que cuidam delas, né? Oferecendo patamares mais justos de condições para elas pessoas estarem lá, porque a pandemia acaba em algum momento, né? No futuro eu espero que próximo, né? Mas a doença não vai desaparecer, porque a gente ainda não sabe evitá-la 100%, né? Porque a vacina ainda não foi suficiente para eliminar, erradicar a Covid. Não é igual o sarampo, que a gente levou um tempão para erradicar, parou de vacinar, voltou. Tuberculose, que a gente não erradica nunca. Ou seja, essa doença vai estar ao lado de várias outras, nos desafiando todo o tempo. Então, é preciso estabelecer no sistema educacional e nessas populações que estão extremamente vulneráveis, que é da infância à juventude, as condições para que elas possam florescer e se aproveitar e usufruir do seu direito à educação. Vai significar, inclusive, trazer a saúde para mais perto, né? Porque existe toda uma iniciativa, um programa de saúde escolar que está desmantelado, que não foi desenvolvido como deveria e desaparece. Mas recolocando tudo no patamar do direito. A gente vai priorizar essa camada da população? Sim, porque precisa. Né? Se vai priorizar na educação essa camada, que é da infância à juventude, porque tem mil implicações para o destino dessa nação, não só para o destino, mas para a existência agora dessa nação, né? A gente não pode. Então a gente precisa conferir as condições, ver onde há os excessos, né? Você falou a transferência de renda dos ricos para os mais ricos. Então vamos ver, se tem excesso ali, desloca, não é? Faz esse pacto. Eu acho que a minha prioridade, de fato, para garantir a prioridade na educação, é fazer um novo pacto na sociedade brasileira de que a gente precisa priorizar a erradicação da desigualdade, priorizar esse gap gigantesco que a pandemia aprofundou, priorizar a solução. Isso precisa de um pacto na sociedade, em que todo mundo vai ter que investir, todo mundo vai ter que reconhecer que a gente precisa, como nação, não apenas os governantes de nível federal, estadual e municipal, mas a nação precisa, sim, priorizar essa população e o seu direito. Porque, veja, na resposta da pandemia que o Brasil deu, a gente viu que a gente deixou essas crianças para trás, a gente deixou os adolescentes e jovens para trás, e foi muito rápido que a gente deixou eles para trás. Não é? Então é preciso trazer eles de volta, trazer de volta para a vivência educacional e a sociedade fazer parte desse esforço como um todo. Ótima resposta, Armínio. Mais de uma vez eu te perguntei o que era mais importante fazer na economia, e você sempre me disse educação. Então, a educação, a crise da educação brasileira, ela é disfuncional para a economia, quer dizer, na verdade, ela cria dificuldades para a economia. E a desigualdade também. Né? A economia, para o desenvolvimento, precisa da redução das desigualdades e precisa de melhor qualidade da educação. Eu falo isso porque isso, na verdade, unifica vocês, ainda que venham de
propostas diferentes. Ela falando, olha pelo olhar do direito, e você olha pelo lado da economia. Mas, na verdade, tem um campo em comum enorme, você não acha? Eu acho sim, com certeza. E eu acho que nós temos que fazer um esforço para conversar mais, para entender, nós economistas, entender os recados que vêm das pessoas e procurar também fazer uma comunicação que facilite essas decisões que, no fundo, são tomadas pela população como um todo através dos seus representantes, né? Então, assim, eu vejo um espaço é, da maior importância, difícil, mas eu começaria assim. Vou dar um pequeno exemplo. Eu tô falando, o que eu quero dizer assim quando eu falo em prioridade, né? Isso parece ser uma coisa óbvia. Bom, pensa só, a gente está lendo aí agora todo dia o que está acontecendo lá no Congresso e a gente só escuta falar de emenda, emenda de relator, não sei o que, uma confusão dos diabos. Alguém sabe quanto do orçamento público do governo brasileiro como um todo vai para a saúde, vai para a educação? A Jurema sabe, mas ela acompanha essas coisas de uma maneira que, enfim, a maioria das pessoas não acompanha. Mas se as pessoas entendessem, assim, a coisa mais básica, eu procurei até no artigo que saiu esse domingo, tocar um pouco nesse assunto, dizer assim, olha, o Estado brasileiro básico gasta 9% do PIB, gasta 5% com saúde, 5% com educação, 13% com previdência. Eu digo assim, opa, eu acho que as crianças estão ficando para trás, sabe? Então, esses números básicos tinham que entrar na discussão para organizar um pouco as ideias e ajudar ao eleitorado, dizer assim, olha, e aí, como é que é? Tá certo? Isso não é assim uma escolha que nos ponha a longo prazo numa posição de achar que isso aqui tira de um para dar para o outro. Tá? É importante entender isso também. Quando a gente fala de educação, nós estamos criando riqueza. E a ideia é criar essa riqueza de uma forma muito mais bem distribuída. É disso que se trata, né, em última instância. E o país vai crescer mais quando isso acontecer. Existem questões fascinantes nesse mundo, sobretudo, a meu ver, ligadas à tecnologia. Hoje a tecnologia é uma enorme oportunidade, como é sempre, mas não deixa de ser uma ameaça também, né? Então nós precisamos lidar com esse tema de uma maneira mais explícita, entender o que tem de oportunidade para chegar na ponta, e o que também aí representa uma ameaça a certos tipos de emprego. Então a educação ela precisa constantemente se reinventar, sabe? Então esse é um outro ponto. Eu não sei se isso está acontecendo. Como você, bom, você mira, sabe muito de muita coisa. Eu não sei dizer se nós estamos nos preparando na educação para aproveitar o que a tecnologia pode nos oferecer sem, no fundo, deslocar a vida das pessoas de uma maneira intolerável. Então, essa é outra área fascinante. Eu acho que as crianças já desde cedo são, no fundo, acometidas por essa desigualdade. As crianças mais pobres não têm contato com a tecnologia, e isso faz com que ela, mais adiante nas suas vidas, fiquem mais e mais para trás. Então, são temas que se conversam entre si, e eu acho que eles precisam ser explicitados. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão, em última instância, política, muito mais transparente. E com a transparência, os absurdos ficam visíveis, sabe? E aí, quem sabe, o sistema entregue melhores condições de vida e, enfim, possa atender aos direitos que a nossa Constituição promete de uma maneira, eu diria, mais pujante. Enfim, eu concordo, hoje está difícil, está muito difícil. E a turma está ficando para trás, isso é o que dói mais. Agora tem algumas perguntas aqui do público, e eu vou fazer as três que já chegaram aqui. Tem outras, mas eles selecionaram três, que uma é bem uma provocação para você, Armínio. É o seguinte:
Qual a sua opinião sobre a meritocracia? Esse assunto incandescente aí, né? Aí depois tem pergunta assim, como vocês veem o impacto? Essa primeira pergunta, né, do Ricardo Falzeta. A pergunta da Brisa Guerra Macedo, que é como vocês veem o impacto da falta de estrutura e falta de acesso educacional de nossos jovens na nossa economia futura? Eu acho que, de certa forma, o Armínio já respondeu essa pergunta, mas se a Jurema quiser acrescentar. E também tem uma outra pergunta aqui da Maria Isabel Bezerra de Medeiros, dirigida a Jurema, o que ela acha do orçamento participativo, de a população participar mais dessas escolhas sobre o que fazer, para onde ir, né? De onde tirar e para onde ir o dinheiro da população. Então, eu vou deixar vocês à vontade. Vou passar a palavra para a Jurema e ela responde qualquer uma dessas perguntas aqui feitas. Bom, e agradeço, né, as perguntas feitas. Bom, eu vou começar pela última, sobre orçamento participativo, né? Eu acho que uma sociedade que participa, o Armínio já estava trazendo aqui, né, o requisito da transparência da gestão pública, do parlamento, para a gente poder saber, olhar e tomar as decisões corretas. Isso já é participação. Isso já esse é o princípio da participação. O princípio, quer dizer, por aí começa a participação. Eu acho que sim, eu sou a favor da participação. O orçamento participativo, né, como ele foi desenvolvido alguns anos atrás, era um exercício de aprender a participar. Né? Acredito que na gestão a gente não vai ser chamado a participar a cada despesa, não é? A cada ordenamento de despesa, mas a gente precisa olhar para o Brasil e, como sociedade, também poder opinar sobre o caminho que a gente vai percorrer num determinado tempo. Então, eu sou favorável que a gente possa. Né? Eu acho que mais participação não é o problema é o contrário, né? O que a gente vive agora, em que não apenas não há transparência, mas há ameaças pairando diante daqueles que estão tentando se confrontar com esse silenciamento, com esse véu, né, que esconde a informação que é nosso direito. Né? A gente tem lei antiterrorismo, né? A gente teve os vetos da nova Lei de Segurança Nacional, nós temos a perseguição e a criminalização do ativismo, porque o ativista faz isso, né? Observa, se informa e denuncia, protesta, exige, enuncia. Então, se criou também todo um arcabouço antidireitos, né, aqui no Brasil, para impedir que a gente exerça aquilo que é nosso, né, o direito de ver, de conhecer sobre o nosso destino e opinar e tomar decisões. Aproveito, de qualquer forma, para esticar na conversa da meritocracia, que eu sei que foi feita para o Armínio, né, ele vai responder melhor do que eu, só para dizer a minha opinião em relação à meritocracia. Eu que vivo num país, né, porque são muitos países que tem aqui nesse país, né? No meu país, não houve nunca meritocracia. De onde eu vim, sempre essa foi uma sociedade da desigualdade, significa, na outra face, a sociedade do privilégio. Né? Então, eu acho que, em hipótese, a gente até pode discutir meritocracia, mas, na prática, o Brasil, e não só o Brasil, mas o Brasil, com certeza, nunca experimentou isso. Não é? Bom, isso é que eu posso dizer, a falta de estrutura na educação e o impacto sobre os nossos jovens. Olha, eu fui uma dessas jovens, né? Eu fui uma dessas jovens, nasci na favela, né? Experimentei todas as dificuldades que essa sociedade, todas as barreiras que essa sociedade, ou muitas, não todas, mas muitas barreiras que a sociedade coloca no nosso caminho. Isso é muito terrível, porque isso custou um investimento duro de toda uma comunidade para eu poder continuar estudando. E olha, a gente só queria estudar. Né? Minha família, mais do que eu queria, minha família e minha comunidade investiu para eu poder estudar. Percebe? Precisou muita gente para eu poder exercer algo que, desde a Constituição de 88, é meu direito. Não é? E dessa geração da jovem que está aí é direito. Então precisa garantir. Falta estrutura aqui e a gente precisa lembrar, e jornalistas precisam estar sempre atentos, que a falta de estrutura não é coincidência. Não é? Porque onde falta de um lado, porque está sendo colocado em outro. Não é? E a gente tem que sempre olhar, porque esse mecanismo de faltar de um lado para ter em outro é assim, esses são os pilares dessa nação que a gente precisa derrubar para poder ter uma nação mais igualitária. Tá certo, Jurema. A sua família, então, está de parabéns, porque ela queria que você estudasse. Você é doutora em comunicação e cultura e mestre em ciências
em ciências e engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, doutor em comunicação e cultura, mestre em ciências e engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e médica pela Universidade Federal Fluminense. Estudar, você estudou bastante, então Fui é empurrada, fui impressionante. empurrada. E Armínio, foi empurrada Legal. por todo mundo, né? Armínio, e você, sobre essas perguntas todas que surgiram, que vai da meritocracia, a participação de orçamento, e a essa questão da educação, o que você acrescenta? Eu, rapidamente, a participação, eu precisaria entender melhor exatamente o que significa, mas em tese, os nossos representantes estão lá, né? Nós estamos escolhendo, eles vão lá para Brasília, é muito difícil a população inteira se inteirar sobre todos os assuntos. Então, nós, ao votar, escolhemos quem é que nós queremos que nos represente, e essas pessoas aí podem dedicar o seu tempo com as suas equipes, os parlamentares todos têm equipes enormes trabalhando com eles, para ir discutindo os assuntos, se organizando, subgrupos, comissões, etc. Em tese deveria funcionar assim. Eu não sou, eu sou cético, eu acho que a Jurema já colocou isso de uma maneira um pouco diferente, mas eu tenho certeza que a gente está alinhado. A chamada democracia popular, fazer um monte de plebiscitos e tal, isso eu acho um perigo. Eu acho que não funciona e tal. Não é que a nossa esteja funcionando tão bem, 30 partidos, a coisa perde um pouco essa noção de prioridade em última instância. É interessante falar e tocar em temas quentes, né? Eu acho que um tema que está quente agora é a reforma administrativa. E aí nós temos que tomar um certo cuidado. Nós estamos falando em desigualdade, setor público. O setor público brasileiro é extremamente desigual, sabe? Nos últimos tempos saíram trabalhos muito importantes, tem textos do IPEA, assim, novinhos, mostrando isso, tem gente falando, tem gente escrevendo. Essa reforma, acorda, galera, ela está indo na direção oposta, tá? E eu acho que isso é muito ruim, isso, de novo, é um fator que no fundo, ele preserva a desigualdade, inclusive dentro do setor público. Tá? Por último, a questão da meritocracia. A meritocracia ela não pode ser entendida como uma filosofia vamos dizer, de desenho de uma sociedade. Por quê? Porque as pessoas não estão competindo em condições desiguais. Tá? Então, a democracia a meritocracia entendida como uma forma de se fazer as coisas funcionarem melhor, ela tem um papel importante. Mas ela precisa ser muito bem pensada, as decisões, vamos dizer, de mérito na prática, tanto no setor privado quanto no setor público, tem a ver com promoções, remuneração, e assim por diante, elas precisam ser decisões justas e elas têm que funcionar de uma maneira equilibrada, onde as pessoas tenham, enfim, o seu espaço e por aí vai. Mas a meritocracia como uma coisa assim meio, vamos dizer, selvagem, aí eu acho que ela não cumpre esse papel. Então, assim, é preciso entender que a meritocracia bem usada, ela permite mais produtividade, tanto na economia privada quanto pública. Me lembrar das duas. A meritocracia, como princípio geral de organização do Estado, ela não presta, não é para isso que ela existe. Então, eu só tomaria esse cuidado. Eu acho que nós estamos falando aqui, o Brasil tem um Estado relativamente grande, fazer com que esse Estado entregue menos desigualdades, mais crescimento. Esse é o jogo. Tá? E achar que uma situação, vamos dizer, de um tipo um capitalismo selvagem vai resolver isso, não vai. Né? Então é preciso um certo equilíbrio nisso, um certo bom senso, não achar que meritocracia é uma filosofia social, que não é. É só uma ferramenta de gestão e que precisa ser usada assim de uma maneira, enfim, correta e bem desenhada. Eu tenho uma pergunta para mim, e que eu não era o caso, né? Mas você vai para um congresso de jornalistas, sempre tem uma coisa que
sai, né, do script. Então, me pergunta sobre cobertura jornalística de economia, como tornar mais acessível, né? Como tornar isso mais acessível. Eu acho que essa é uma oportunidade do Júlia Meneghelli Franco, é uma oportunidade para eu falar, na verdade, para os dois, né? Tanto para a Jurema quanto para o Armínio. Essa é uma questão do orçamento participativo. Não pode ser, como disse a Jurema, a cada ordenamento ser escolhido numa Assembleia Geral do país, né? E como disse o Armínio, o país pode fazer através de seus representantes. Mas é muito pouco, é claro para todo mundo, o orçamento ainda é muito obscuro. As escolhas que estão sendo feitas são muito pouco compreensíveis para a maioria da população. Esses representantes podem estar tomando decisões que é o oposto do que os seus eleitores gostariam que ele tomasse. Então, acho que cabe ao jornalismo um esforço ainda maior de tornar cada vez mais transparente que tipo de decisão está sendo tomada, para que as pessoas possam entender. Eu faço sempre fiz esse esforço que o meu jornalismo fosse explicativo, que eu explicasse, né, uma parte do tempo que eu explicasse. Nunca é suficiente, esse país é muito complexo. E a gente, como jornalista, vai aprendendo ao longo da vida, do trabalho. Por exemplo, na cobertura da discussão das cotas raciais, eu aprendi muito com os líderes do movimento negro sobre meritocracia, porque eles me diziam, vem cá, esse jovem saiu desse ambiente aqui, com todas essas barreiras, com preconceito, com o bombardeio na sua autoestima. Esse outro que nasceu no Leblon está nessa situação. Você não jamais pode comparar os dois e exigir dos dois a mesma resposta. Por outro lado, o jovem negro da periferia passou por situações que o jovem branco do Leblon jamais talvez suportasse, né? Não teria resiliência para passar por aquela situação. Essa é sempre uma longa discussão, todas as discussões são longas, mas eu queria que fazer agora uma seguinte provocação, que o Armínio fizesse uma pergunta para a Jurema, na área que ela atua, direitos humanos, e que a Jurema fizesse uma pergunta para o Armínio na área de economia, o que desse na cabeça de fazer. Né? Vocês aceitaram vir aqui, agora tem que fazer qualquer coisa, que eu estou aqui no comando. Então, Armínio se pergunta para a Jurema e a Jurema pergunta para o Armínio o que quiser, ou falar, ou o economista gostaria de falar para ativista de direitos humanos, o que ativista de direitos humanos quer falar para um economista nesse momento sobre esse assunto, educação. Boa. Coragem, Armínio. Não, vamos lá. Jurema, como é que você consegue pensar na educação em condições muito precárias de vida? E como é que você faz para aquilo que, vamos dizer, os professores, professoras ensinam na escola não acabe sendo massacrado pelo entorno? Qual é a solução? Porque às vezes eu fico me perguntando como economista, ok, vamos fazer um mega investimento aqui numa escola, mas a escola está numa comunidade violentíssima, complicada, e as crianças saem da escola e voltam para aquele mundo. Como é que se lida? Como é que se lida com isso? Bom, não é que eu tenha a solução, mas eu fico muito contente pela pergunta. Né? Eu acho que são diferentes caminhos. Né? Um caminho é, primeiro, dar ferramenta para essa estudante, para esse estudante, para poder ler a realidade, não é? E conseguir participar do processo. Não é? O que eu estou tentando dizer, sim, ele vai para a escola, né? Ela vai para a escola e volta para casa. Na maioria do caso das crianças de favela e periferia, a escola e a casa não são tão distantes, né? E participam da mesma precariedade. É preciso que essas pessoas tenham ferramentas para ler a realidade. Né? Essa foi uma vantagem que eu recebi, mas eu recebi da família. Eu digo família, não são os parentes de sangue, né? Uma comunidade inteira, não é? Que nos ensinava desde criança a mais ou menos ler a realidade e saber
tentar identificar caminhos, mas também, por outro lado, garantir. Essa é uma coisa, né? Senão a gente fica muito. Eu acho que, além da injustiça, não é? Além da injustiça, que é você passar por tudo que passa na favela, na periferia, inclusive na escola, né? Na educação, tem uma outra dimensão da justiça, porque isso fica na sua conta, percebe? Isso ajuda a empurrar a gente para fora e para baixo, que é problema seu, né? É você que está errado, você que não aprende, você que não estuda, você que não compreende. Né? E aí não tem ferramenta, e você vai sendo expulsa, né? Daquele lugar, porque você não entende que não começou com você, não é você. Não é? Então é preciso dar essas ferramentas para a criança poder enxergar a realidade e vou dizer, é uma experiência horrível, porque quando você enxerga, você enxerga a injustiça, você enxerga que tudo poderia ser diferente. Na minha experiência pessoal, eu descobri que tudo poderia ser diferente quando eu fui estudar nas escolas de classe média. Veja, eu não sabia que tudo podia ser diferente. Não é? Quando eu fui para a universidade, tinha pessoas na minha turma na universidade que experimentavam coisas que eu nem sabia que existiam. Não é? E coisas boas. Sabe? Eu acho que você precisa entender que não é você. Outra coisa, isso é isso, dar essa lente. Outra forma de sair é esse investimento. Isso que você fala, Arminio. É esse investimento mesmo, é priorizar. A criança tem que ter uma escola boa. Né? Tem lugar no Brasil que a escola não tem parede. E não ter parede não é um projeto pedagógico transformador, entendeu? Libertário. Não tem parede porque não levaram. A criança tem que ir a pé, tem que cruzar rios, ela tem que navegar sua própria canoa sozinha, né? E pode acontecer um acidente. Ou seja, esse investimento para interromper a injustiça, não é? Não estou chamando de desigualdade, estou chamando de injustiça. Não é? Coloca uma carga muito grande, isso é fundamental. E terceiro é isso, é saber, da mesma forma que eu soube que a minha comunidade queria, não é? Que eu continuasse estudando do investimento, e não era investimento em dinheiro, a gente era todo mundo pobre, né? Mas ganhava roupa, ganhava comida, ganhava elogio, né? Esse investimento, essa comunidade precisa ser maior. É o Brasil dizer que a gente quer que esse menino e essa menina vão mais à frente na escola. Então, acho que isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que isso pode ajudar. E o investimento, a política pública séria, o acompanhamento, o monitoramento, a sociedade acompanhando, priorizando também. É preciso fazer. Eu acho que a gente sai disso, entendeu? Não sai de uma hora para outra, mas se as coisas ficarem ruins, aquela criança, aquele menino, aquela menina vão saber que não estão sós, entendeu? Tendo que se virar com todo esse peso dessa injustiça. Daí vem a minha pergunta para você, Armínio. É assim, porque e não é simplesmente para o economista, é para você. Porque você viu coisas nesse Brasil e nesse mundo que a mim não é dado ver, sabe? Você conheceu as pessoas, essa camada que toma a decisão, você conheceu as pessoas que influenciam que tomam a decisão. Né? A minha pergunta é, quais são os pactos, ou quais são os passos para esse pacto que a gente precisa fazer de uma sociedade que normalizou a desigualdade e a injustiça? Não é? Quais são os pactos? Porque na camada mais pobre a gente tem ou o desencanto, ou a revolta, ou faça você mesmo. Na outra camada, essa que eu não foi me dada a conhecer, qual é a argumentação, qual é o processo que a gente pode fazer para ter esse pacto? Porque é isso, né? A gente aprendeu também nesse período, não é só a pandemia, mas esse período, esses 1000 dias, ou mais do que 1000 dias, na verdade, que a polarização, o resultado da polarização é o fundo do poço. Não é? Então, a gente está sendo instigado a fazer novos pactos, né? Fazer novos acordos. Qual é o caminho? Qual caminho você sugere? Olha, eu sugiro um pacto com a coisa pública. É por aí. Se você for olhar assim, as elites econômicas brasileiras sempre se abraçaram com o poder, mas de uma maneira, eu diria, um tanto egoísta. O Brasil tem sintomas os mais variados, uma economia fechada, tem menos concorrência, uma economia de alguns que têm acesso a um crédito barato, enquanto que a maioria não tem, que tem vantagens tributárias,
e por aí vai, que tem acesso às discussões políticas no nível, próximas do nível decisório. No fundo, se nós olharmos situações bem complicadas, essa que nós estamos vivendo agora, eu diria que em vários momentos, decisões de política pública míopes, que não se voltaram para o longo prazo, que desconsideraram totalmente as desigualdades, a falta de oportunidade. Essas coisas não são a mesma coisa, a falta de mobilidade social. Então, acho que tem que haver um pacto com a coisa pública. E para isso é preciso ter visão de longo prazo, e eu acho que nós temos um sistema político que tem tido muita dificuldade em entregar esse tipo de resultado. Tivemos momentos bons, sem dúvida. Eu poderia passar um tempo aqui citando exemplos, presidentes recentes, mas no geral esses pactos têm ocorrido de uma maneira um tanto ou quanto egoísta, e eu acho que isso já deixou muito claro que dá errado. Nem aqueles que se beneficiam, em última instância, conseguem o que eles imaginam que vão conseguir, porque eles, ao conseguir alguma coisa para eles próprios, estão estragando o todo, né? Então é isso, é um pacto complicado, isso tem a ver com cultura, com as nossas origens, e não existe assim uma cura fácil para essa condição. Eu sempre fico achando que ela vai chegar, sabe? E de repente está chegando. A gente está vendo isso aí, sei lá, vai. Em algum momento pode ser que chegue mesmo. Mas, no geral, eu não vejo, infelizmente, as elites econômicas dando a contribuição que elas poderiam dar ao longo dos anos, com muitas exceções, mas isso falo aqui de modo geral. Né? O descaso com a educação, com a desigualdade, com a produtividade também, incrivelmente. Então, assim, é nessa linha. E essa discussão ela ocorre de uma maneira meio pulverizada, sabe? Eu não acho que seja um bando de gente malvada que fica ali, não, me dá o meu pedaço aqui, ali. Tem isso também. Eu acho que é um problema maior de mentalidade, que eu não sei muito bem como é que a gente vai sair disso. Nós vamos ter que sair, mas não tem sido fácil, não. Nós estamos chegando agora nos 10 minutos finais do nosso encontro aqui, né? Tem muitas perguntas aqui aparecendo, e eu fico nessa divisão, mas acho que eu gostaria de dar um tempo, a gente não deu o tempo inicial, mas eu gostaria de dar um tempo final. Eu gostaria de fazer a seguinte provocação para vocês. A gente teve governos que cada um de vocês pode ter uma avaliação positiva ou negativa, né? O Arminio trabalhou no governo Fernando Henrique, o governo Lula representou em muitos pontos avanços em relação ao governo Fernando Henrique, teve discussão entre eles, mas foi num nível da normalidade. Nós tivemos governos normais durante uma grande parte do tempo. Esse governo não é normal. Esse governo, esses 1.000 dias, como disse a Jurema, mostra uma exacerbação do nosso sofrimento coletivo enorme, né? Evidentemente que, como toda sociedade desigual, ele é distribuído desigualmente. E nós estamos aqui numa plataforma que discute jornalismo de educação. Vamos sair desses dias, todos quantos eles sejam, e dessa pandemia completamente com a situação brasileira já agravada, né? Houve vários avanços durante tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula, o governo Dilma, na área da educação, até no governo Temer. Mas esse se propôs a botar ministros que combatem a educação. Então, eu gostaria que vocês tendo isso, tendo esse contexto que eu fiz, pensasse sobre isso. É uma emergência, é um momento extremo, é um momento de um governo que virou as costas completamente para a educação. Então, ainda que a Jurema tenha dito todos são prioritários, eu não quero que você escolha entre as crianças e os jovens, mas ações
que sejam mais importantes para fazer para o nosso recomeço, seja ele quando começar, seja ele quando for, mas haverá um recomeço. Então eu peço para Jurema e depois para o Armínio falarem sobre as ações mais urgentes no recomeço. Olha, Miriam, realmente, eu acho que uma ação urgente, uma ação urgente agora é a gente dizer o nosso não, continuar dizendo, nesse exato momento, é continuar dizendo esse não que a gente está dizendo, percebe? Porque nenhum governo tem mandato para destruir, né? Nenhum governo tem mandato para andar para fazer a gente dar para trás, e nenhum governo tem mandato para virar as costas para a população. Muito pelo contrário. Nenhum governo. Ninguém é eleito para ser o torturador de uma nação, não é? A gente é eleito para ser o administrador. Então, primeiro é preciso dizer não das formas que a gente puder, que a gente for possível, a gente desautorizar o que estão tentando fazer. Um ministro que esse não é o primeiro-ministro, né? Tem um ministro atrás do outro, mas, de certa forma, tem custado muito, o preço tem sido muito alto. Mas esses têm sido afastados, né? Tem mais um aí que diz que universidade não é para todos, que prefere garantir que os mais pobres não façam Enem, tem que judicializar o direito à educação, coisas desse tipo. É muito ruim. Eu sei que é muito, mas a gente precisa continuar dizendo esse não, intensificando o nosso não, porque eles estão lá, a gente não tem que esperar eles passarem, é agora. Agora é a hora da gente resolver esse problema sempre. Não é? Na parte seguinte, o que é urgente para a gente refazer essa destruição toda? Não é? Seremos sobreviventes. Quem estiver lá, nesse recomeço, né, seremos todos sobreviventes, ou seja, com cicatrizes, com feridas abertas ainda. Então, a gente precisa, isso tem a ver com aquela minha pergunta que eu fiz para o Armínio, né? A gente precisa pactuar de novo esse país que precisa existir. Eu acho que precisa. Eu sei que pode. Eu vou escolher sempre saúde, educação e assistência social, da mesma forma que o Armínio falou no princípio. Porque é uma emergência. Né? Na emergência, a gente salva a vida. Né? Eu tenho, como você disse, eu tenho formação em medicina. A primeira coisa, a gente salva a vida, depois a gente resolve. A gente tem que salvar as vidas. E a gente vai perder vida. Está perdendo, além de perder para a Covid, a gente está perdendo para a sobrecarga do SUS, o desmonte do SUS, a gente está perdendo para a fome, a gente está perdendo pelo desencanto do desemprego, a gente está perdendo pela falta de visão de futuro. Então, eu acho que minha emergência é a gente combinar que precisa ver de novo o Brasil que a gente imaginou. Entendeu? Ele tem que voltar. Né? E eu não estou nisso, não é uma aposta eleitoral. Né? Isso é uma aposta de visão de país, visão de mundo. Né? A gente está aí na emergência climática, a gente não sabe, né, daqui a pouco tempo que vai ser de novo. Então a gente precisa. Eu acho que começa. Eu posso estar sendo muito simplista, meio clichê, mas começa por nós, mas é por um nós coletivo. Não é nós dizendo eu vou fazer a minha parte, é nós coletivo. A gente precisa combinar que a gente vai garantir que as pessoas sobrevivam. Primeiro a Covid e depois as suas sequelas, o seu peso na saúde, na educação, na assistência social. Temos que fazer essa sobrevivência. A partir daí, isso vai ser também, isso desenvolvido de uma forma que permita a gente sobreviver como povo, entendeu? A gente sobreviver como afinidade. A gente é tudo vizinho, gente. Sabe essa coisa de vizinho? Eu posso não gostar do meu vizinho, mas é meu vizinho. A gente precisa achar um jeito de viver junto nesse país, porque está muito ruim. Então eu digo educação, saúde, assistência social e nós. Esse nós que precisa existir em favor de um projeto de nação que não seja esse de fundo do poço onde a gente está, não seja esse da tortura continuada que a gente está, não seja esse do desrespeito aos direitos que a gente está. A gente precisa fazer de outro jeito. Eu acho ótimo estar aqui no Congresso de Jornalistas, porque jornalista conta esse país, não é? Não conta só. Pode contar esse país também, pode contar esse nosso desejo de outra forma de existir aqui, esse desejo de cuidar das pessoas, porque a gente precisa cuidar. Educação, saúde, assistência social é cuidar das pessoas. Entendeu? Cuida e depois a gente arruma o resto. A gente arruma o resto da casa. Mas agora é garantir que a gente sobreviva. Precisamos ser sobreviventes. A gente possa e ajudar a fechar essa cicatriz o mais rápido possível.
E você, Armínio? Vamos lá, eu acho que tudo que a Jurema disse toca no que é mais importante, eu tô 100% de acordo. E eu acrescentaria assim uns pontinhos breves. Primeiro, tem hora para tudo, mas a gente não pode deixar de ter um olhar para o futuro. Eu estava escutando a Jurema falar, eu não sei se ela ou você, Miriam, está perto de um galo, porque tinha um galo cantando. Alguém Sou está eu, perto ele de um está galo. cantando fora de hora. Sou eu. Mas eu achei sensacional esse galo cantando fora de hora, porque é um pouco o que a gente tem que fazer também, sabe? A gente não pode ficar esperando ali o sol raiar vamos em frente, vamos trabalhar. Acho que tem um lado agora de resistir, sobreviver, usando as palavras aí, a palavra sobreviver da Jurema, acrescentando a resistência. E eu acho preparar também, sabe? Em algum momento nós vamos ter uma janela de oportunidade. Eu acho que isso parece hoje uma possibilidade real de mudança. E alguma experiência que eu tenho em governo diz com muita clareza que nós temos que já chegar, vamos dizer, nós temos que entrar em campo jogando, tá? Quando essa janela se abrir, nós temos que ter em mente o que nós queremos fazer, sabe? Nós, sociedade, nossos representantes, nos, nos três poderes, nos três níveis de governo, e eu acho que isso requer o foco, sim, repetindo o que já foi dito aqui, nessas áreas fundamentais, saúde, educação, assistência básica, mas requer um esforço de organização política para que isso se torne uma realidade. É preciso que as pessoas entendam que que estão no governo, quando elas dizem sim para alguma coisa, elas indiretamente estão dizendo não para outras. Então vamos pensar um pouquinho no que a gente quer e trabalhar para que as coisas aconteçam. Sabe? Não existe um caminho único, eu não sou uma pessoa dogmática, não tem assim, ó, tá aqui o programa, tirei aqui do bolso do colete. Mas algumas coisas básicas precisam acontecer e nós temos que nos preparar, aguentar firme até lá, mas já chegar jogando. Então, cada um na sua área, cada um no seu espaço. Olha, fiquem espertos, fiquem preparados, né? Porque quando a oportunidade chegar, nós vamos ter que aproveitar. Nós vamos sair jogando com o placar já contrário, né? Não vamos entrar com problemas muito grandes aí a resolver. Então, nada como chegar firmes, né? Isso é o que eu vejo. Para nós, é o que vejo para o Brasil, é o que se espera dos nossos representantes. É impressionante como tanto o Armínio quanto a Jurema disseram tantas coisas importantes, tão relevantes e tão complementares, e conversam tanto, tem um diálogo tão forte entre os dois, e eu fiquei aqui só aproveitando isso, né? Jornalistas, eles aproveitam desses momentos para pensar e aprender a pensar e crescer. E a Jurema falou uma coisa que os jornalistas vão contando. E eu contei, pela minha idade, eu contei muitas histórias, e histórias boas. Eu vi o fim, eu vi a ditadura e o fim da ditadura, a construção do Pacto Nacional. A Jurema falou de fazer um novo pacto. O Armínio também concordou com isso. O Armínio acha que é preciso, inclusive, chegar nesse novo momento já sabendo o que fazer. Então foi feito o pacto de 88, da Constituição de 88. E depois eu vi, junto com o Armínio, a luta contra a hiperinflação. Parecia em muitos momentos que a gente nunca conseguiria vencer aqueles preços descontrolados, aquela vida desorganizada. E foi muito tempo, gente, foi muito tempo que a inflação ficou absurdamente alta no Brasil. Mas foi possível e a gente superou essa fase e veio o real, com todas as dificuldades do real, mas veio o real, uma vida mais normal. Do lado da Jurema, eu vi também a luta pelas cotas raciais, e parecia impossível, parecia o país estava polarizado, discutindo, falavam argumentos tão absurdos, e
eu via pelo ângulo que a Jurema via a favor das cotas raciais, e hoje a gente pode ver a vantagem que tem, né? Já é visível essa a mobilidade que houve, e está longe de ser de resolver o problema, mas foi um passo tão fundamental. Depois da estabilização, o país não por acaso foi discutir toda criança na escola, e depois de toda criança na escola, fomos discutir as cotas, depois das cotas, vamos discutir o ProUni, o FIES. Isso foi vindo políticas educacionais não por acaso, né? Elas vieram assim porque esse era um processo virtuoso. Então, vi essas vitórias, né? Esses momentos em que o galo cantava fora da hora, mas era para, como disse o poeta João Cabral de Melo Neto, tecendo uma nova manhã. Então, eu quero falar para os jornalistas de educação mais jovens do que eu, e são todos mais jovens do que eu. O Anselmo Góes costuma dizer que houve uma epidemia, todo mundo ficou mais jovem que eu e ele. Então, vocês todos estão me ouvindo, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou filha de professor, pai professor, mãe professor. Então, eu acho que a educação está no centro do mundo. É a coisa mais importante para construir uma nova manhã. E esse momento é um momento de desesperança enorme. Como disse a Jurema, ninguém pode receber um mandato para machucar tanto a sua população. Mas a gente tem que passar por esse momento, acreditar nessa manhã e começar a reconstrução desses avanços que a gente tem que pactuar entre nós, no novo pacto. É tudo tão urgente que a gente já tem que entrar sabendo exatamente o que vai fazer. Eu espero que esse painel tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Eu pensei muito no Brasil durante todo o período que eu vi Jurema Werneck e Armínio Fraga. Muito obrigada. Há mais de 20 anos apostamos na força transformadora da educação, desenvolvendo projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia e a inovação. Investimos na fluência digital, na valorização e na formação de educadores em novas metodologias de ensino e aprendizagem, disseminando a cultura digital e o empreendedorismo social para formar uma nova geração de jovens protagonistas. Utilizamos a tecnologia para chegar aos cantos mais distantes do Brasil, criando diferentes oportunidades para educadores e estudantes. Afinal, nada é mais transformador do que conectar pessoas ao conhecimento. Seguimos confiantes em nosso compromisso de fazer da educação uma pauta prioritária para o país. Digitalizando para aproximar, educando para transformar.